Bom, então, queridos, um bom dia. Estou aqui usando novamente o vídeo para a gente acelerar esse processo aqui do nosso material. E aí eu vim trazer esse assunto de história referente então ao quarto capítulo, né? Que é assunto então da nossa prova. O quarto capítulo do material de história que fala sobre a Primeira República no Brasil. Anteriormente a gente vem falando sobre o Segundo Reinado, sobre as questões ligadas aqui ao Segundo Reinado, né? E principalmente as questões econômicas, sociais, políticas. E já nesse último capítulo, né, que a gente vem trabalhando no nosso material no ano, a gente vem falar sobre durante o período republicano, né, a ascensão então do período republicano. Então eu venho trazer aqui o seguinte, aqui a gente tem falando um pouco dessa questão de divisão de períodos. Eu não vou me ater muito a esse ponto, até porque a gente vai esmiuçar um pouco isso aqui. A gente vai priorizar essa primeira parte aqui onde fala da Primeira República, né? As outras, sobre a Era Vargas, a República Liberal Democrática, a ditadura militar e a Nova República, que é o período que a gente vive agora, eles vocês vão trabalhar no segundo ano e no terceiro, né? Muito fortemente aí esses assuntos. E aqui a gente vai só fazer uma breve introdução a respeito dessa temática, a respeito da Primeira República, né? Bom, então a gente parte aqui a começar a falar sobre a chamada República das Espadas. Por quê? Antes eu tinha falado para vocês que após a Guerra do Paraguai o exército brasileiro ele está em ascensão, né? Bom, gente, só antes de eu continuar, é porque eu tô gripado. Então se eu fizer algumas pausas durante o vídeo para beber uma água, tá? Respirar, enfim. Então, como eu estava falando para vocês, voltando aqui ao assunto, essa primeira etapa do período republicano brasileiro, conhecido como República das Espadas, se deu principalmente pela ascensão de militares ao poder, né? Entre eles aí a gente tem Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, e Floriano Peixoto, né? Ambos militares. E a ascensão dos militares vem da época da Guerra do Paraguai, onde o exército praticamente ele tem uma ascensão meteórica na vida social e política brasileira, né? É bom que a gente enfatize esse ponto. Então, a partir daí a gente tem que dois grupos, durante o período monárquico, inclusive, influenciam a queda da monarquia, que são os militares, como eu já falei, e os cafeicultores paulistas, que queriam um sistema republicano federalista, para que eles pudessem dominar a política paulista, né, e levar adiante esse federalismo, que dava para eles mais margem de manobra para suas questões políticas e econômicas do que um governo centralizado como na época republicana, né? Gente, só um segundo aqui rapidinho. Bom, me desculpem aí, porque o celular estava tocando e eu não queria parar o vídeo, né? Então por isso que eu dei uma corrida ali para atender. Bom, então vamos lá. Então, dentro desses dois grupos, né, a gente tem os militares e tem os cafeicultores paulistas. Mas lembrando uma coisa, que mesmo os militares tinham determinados grupos que eram monarquistas. Exemplo, a Marinha. A Marinha brasileira tinha um grupo muito grande de oficiais que era, digamos assim, de cunho monarquista, né, queria a manutenção desse regime. Então, havia fissuras, principalmente dentro do grupo dos militares. Então, já os cafeicultores paulistas, eles já eram politicamente mais organizados, tinham capital, tinham dinheiro para executar seus planos políticos, né? E pós queda da monarquia, esses dois grupos aqui, eles, antes aliados, entram em atrito, né? Exatamente pelo controle aí durante o governo republicano. Então a gente tem a formação do chamado governo provisório, né? Onde conta então com o Marechal Deodoro da Fonseca,
que ele cria aí um gabinete, né, onde tem inclusive brasileiros ilustres como Rui Barbosa, né, do Ministério da Fazenda. Isso, o governo provisório, ele adota várias medidas, né, que foram importantes aí para encerrar o período monárquico e consolidar o período republicano. Que ideais foram esses? Aqui a gente tem o seguinte, ó, nessa parte aqui diz assim, ó, o governo provisório, né, adotou medidas para eliminar as estruturas monárquicas, a expulsão da família real do Brasil, o fim da subordinação da Igreja Católica ao Estado, o reconhecimento da liberdade religiosa no país, né, a grande naturalização, ou seja, oferecer a cidadania brasileira a estrangeiros que viviam já no país há bastante tempo, a adoção de registro civil e do casamento civil, né, e a adoção da bandeira republicana. Essas aqui foram as medidas iniciais adotadas por esse governo provisório, né. E aí o Brasil, ele segue o sistema de uma república federativa, né, onde a gente tem as antigas províncias durante o Império se tornando estados. Cada uma dessas podem ter suas leis próprias, tanto que essas leis elas não venham digamos assim, de encontro a contestar a Constituição. Como a gente sabe, a Constituição é a lei suprema do país. Leis municipais e estaduais, elas não podem ir contra, senão elas são inconstitucionais, elas não têm valor, né? É mais ou menos isso. E a partir do período republicano que isso se institui, né? Então, essa separação entre igreja e Estado também ela era almejada pelo clero, que via com maus olhos essa intervenção direta do imperador pelo sistema de padroado, né, nos assuntos da igreja. Isso foi algo bem positivo, né? Outra coisa também que a gente tem aqui, que foi que durante o período republicano, quando sai da monarquia para a república, agora são atendidas, assim como sempre foi na história brasileira, o interesse das elites, né? A gente não tem a participação do povo. Quando foi promulgada a Constituição e as leis, não tinha, por exemplo, nenhuma lei fazendo referência à proteção do trabalhador, do trabalho, dessas relações de vínculo trabalhista. Isso não existia. Isso passa a existir na era Vargas, isso já na década de 1930, né? Então, a gente percebe aí a perpetuação desse sistema, ou seja, mudou de mão na transição da monarquia para a república, mas são os mesmos grupos que dominam o país há séculos, desde a época colonial, né? Enfim. Então, a gente tem aqui também a questão do encilhamento político, né? Ou, desculpa, o encilhamento econômico. Nesse período aqui, eu vou fazer aqui uma breve leitura a respeito desse pequeno parágrafo, né, para a gente entender um pouquinho desse ponto, desse contexto aqui que a gente está trazendo. E aí tem assim, ó, entre os militares havia uma clara determinação de transformar a economia brasileira. A proposta pretendia romper o modelo agrário exportador para marcar a história do Brasil desde o início da colonização, que marcava a história do Brasil desde o início da colonização portuguesa. As medidas econômicas adotadas inicialmente demonstravam o desejo de promover a formação e a expansão do parque industrial brasileiro. As taxas alfandegárias cobradas sobre artigos importados foram elevadas, com o objetivo de encarecê-los, enquanto o governo conduzia tarifas para a importação de matérias-primas e equipamentos fundamentais para a indústria nacional. Então, a partir desse momento, a gente vê que alguns militares assumem o poder, eles têm aquela perspectiva de tornar o país um país industrial. Mesmo, digamos assim, que isso não venha a ser alcançado na época, num curto período de tempo, mas se almejava isso, queria se romper com esse passado agrícola brasileiro. Mas o grande problema é que os cafeicultores paulistas queriam manter o país um país agrícola, com sua vocação agrícola e assim por diante. Então é a partir desse momento que a gente vai tendo choque entre esses grupos. Então o governo estimula a criação de indústrias. Na época, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele começa a emitir papel moeda, dinheiro. Só que o dinheiro, gente, ele tem que ter um lastro em alguma outra coisa. Na época era no ouro.
Normalmente, por exemplo, o lastro da moeda brasileira hoje, o real, está em outra moeda estrangeira que é o dólar, que é uma moeda, digamos assim, universal, né? Então, porque, por exemplo, o governo não imprime papel moeda e dá para pobre, dá para as pessoas menos favorecidas, ou então começa a emitir muito dinheiro para gerar digamos assim, capital para investir em outra coisa, porque o dinheiro, economicamente falando, ele tem que estar atrelado a uma outra moeda ou ao ouro, né? Na época o padrão era o padrão ouro. Então, se você emite dinheiro sem estar atrelado, tem um lastro em ouro, você gera problemas econômicos como a inflação, né? Então, ou seja, imprimir papel moeda por si só, isso vai desvalorizar a moeda e vai criar outro problema. Então foi isso que aconteceu. Cria-se o chamado encilhamento, né? Exatamente a política adotada aí pelo governo que levou, né, o agravamento da crise, e quem pagava era a população mais carente, a população mais pobre, né? Então a gente tem aqui o seguinte, ó, nesses dois últimos parágrafos aqui, tem assim: a expansão do capital circulante facilitou o aparecimento de fábricas, mas teve um custo elevado. A emissão de grande escala de papel moeda sem lastro em ouro provocou o aumento vertiginoso da inflação, elevando os preços e atingindo sobretudo a população mais pobre. Esse conjunto de medidas descambou em um quadro de grave crise econômica, conhecida como encilhamento, e marcada pela especulação financeira e pela inflação descontrolada. Ou seja, essa política, dizer que se o problema é falta de dinheiro, vamos imprimir dinheiro, levou aí o país a uma crise econômica, que durou algumas décadas, né? Porque não se tinha um interesse direto do Estado em resolver esse ponto, essas questões, né? Daí a gente tem uma nova Constituição no ano de 1891, né? Que é considerada uma Constituição republicana, onde se baseia na questão do federalismo, com base, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos, né, onde o Brasil, na época, passa a ter 20 estados e um Distrito Federal, que no caso era na cidade do Rio de Janeiro, né, e o presidente, ao mesmo tempo que ele é chefe do Estado, ele também é chefe de governo, né, é o sistema presidencialista que a gente está, digamos assim, acostumado, né, assim como era composto, por exemplo, pelo Congresso Nacional, formado pelo Senado, que é a chamada Câmara Alta, e a Câmara dos Deputados, né? Um sistema, digamos assim, semelhante ao que a gente utiliza hoje. Semelhante não, por alguns detalhes não é necessariamente igual, porque a Constituição de 1891 ela não é considerada como a de 88 que a gente utiliza, que é uma Constituição cidadã, né? Tem vários direitos do trabalhador que não foram preservadas nessa primeira Constituição republicana, que é a que a gente está falando aqui. Se amplia também o direito a voto, né? Ou seja, uma grande quantidade de pessoas podem votar nesse período, com exceção, por exemplo, de analfabetos, né? Mas todas as pessoas, por exemplo, maior, aqui, ó, vou ler para ficar mais fácil da gente entender, ó, bem aqui, ó. Então o que acontece? A Constituição de 1891 considerava eleitores todos os homens maiores de 21 anos, excetuando-se os analfabetos, mendigos, militares de baixa patente e religiosos. Apesar de grande número de excluídos, o novo critério ampliava o contingente eleitoral. Se comparado com a época do Império, o voto era direto, mas não secreto, né? Então, aqui tem a questão da divisão, ó, do poder legislativo entre o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem o Poder Judiciário, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, a gente tem a eleição de mandato de presidente de 4 anos, segundo essa Constituição aqui, né? E a outra questão também importante é o seguinte: quando a gente fala aqui, ó, o voto, ele não foi um voto universal, ou seja, nem todas as pessoas podiam votar. Mas se comparado com o período imperial, que tinha o chamado voto censitário, né? Ou seja, foi uma ampliação grande da gama de pessoas que podiam votar, né? A partir do período republicano aqui. Só que aqui, como vocês viram, tem uma palavrinha aqui, no caso, ó, são homens acima de 21 anos. O voto feminino foi instituído já na época de Vargas, né?
durante, já chegando na segunda metade do século XX, né? Então, que as mulheres de fato ganham direito para poder votar. Até então aqui elas não têm direito a voto, né? Enfim, o que é um absurdo, né? Então, a outra questão aqui a gente tem falando do contexto então do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, a partir desse momento aqui, com a proclamação da República, onde a gente tem a formação, né, a aliança entre dois partidos, que é o Partido Republicano, muito forte aí com o Partido Republicano Paulista, né, que é aquele que está à frente, encabeçando aí as questões, e os militares. Como eu falei, foram os dois grupos que derrubaram a monarquia, né? Exatamente aí estavam derrubando a monarquia. Bom, então a gente tem aqui a luta entre esses dois grupos por um ponto, é que os militares defendiam o fortalecimento aqui, ó, do poder central. Seria uma federação, porém com um poder central mais forte. Já os paulistas já defendiam o federalismo pleno, como por exemplo é realizado nos Estados Unidos, né? Na verdade, do contexto da história brasileira, pouquíssimas vezes a gente teve um federalismo mais pleno, ou seja, seguindo o contexto mesmo do que seja federalismo, né? Por exemplo, hoje a gente chama República Federativa, mas não é como, por exemplo, a americana, que eles seguem a ferro e fogo mesmo que é a federação, né? Ou seja, os estados têm uma autonomia muito grande, porém eles devem, digamos assim, respeito à Constituição Federal Americana, porém eles têm leis, tem várias questões que diferenciam do outro, ou seja, tem uma autonomia muito, mas muito grande, né? Não tanto quanto no Brasil, porque hoje a gente os estados de maneira geral a gente vive numa federação, mas o governo não é centralizador, né? Basta a gente perceber que ainda há uma forte influência do governo federal nas questões, né, brasileiras de maneira geral. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem então uma cisão, uma divisão entre esses grupos que apoiavam, eram aliados contra a monarquia, e agora tem as suas divergências, né? E aí o que acontece? O voto, na época, não era direto. Quem votava eram os representantes do povo, o voto era indireto. Era deputados e senadores que escolhiam o presidente. Assim como foi recentemente com Tancredo Neves em 85. Não era o povão que votava no presidente, não. O povão votava no Senado, nos deputados, e esses, como representantes do povo, escolhiam o presidente. Era assim. Então, o Senado, ou seja, o Congresso, o Senado e a Câmara, eles eram extremamente partidários dessa federação plena, onde os republicanos paulistas tinham um grande poder no Congresso Nacional. E aí os militares, temendo o poder, ou temendo perder, né, tinha duas chapas, uma que era onde Deodoro da Fonseca era o cabeça, e tinha outra onde tinha um cafeicultor, Prudente de Moraes, mas que tinha como vice dele o Marechal Floriano Peixoto. E aí o que acontece? Deodoro da Fonseca, os militares mais conservadores, temiam perder, porque o Congresso era abertamente defensor de Prudente de Moraes. Aí o que eles fizeram? Deodoro da Fonseca ameaça fechar o Congresso, né? E aí a gente tem a questão de que havia uma separação entre, por exemplo, a eleição para vice e para presidente, né? Era separado. Hoje em dia não, por exemplo, se eu estou votando no presidente, automaticamente eu estou votando também no vice dele, mas ele chama eleições separadas para vice e para presidente. E aí Deodoro da Fonseca foi eleito presidente, né? E votaram no vice do outro, né? Que foi Floriano Peixoto. Só que Marechal Deodoro da Fonseca teve várias dificuldades em relação digamos assim, a manter o seu governo, né? Tanto que depois ele até renunciou ao cargo, né? E nesse período a gente tem revolta dentro das próprias Forças Armadas, né? Que queriam, digamos assim, da parte que apoiava os republicanos paulistas em relação a um federalismo mais pleno e menos centralização do poder. Então, falando aqui um pouquinho a respeito disso, eu vou ler esse parágrafo bem aqui, ó, né? Esse último aqui desse item que diz assim, ó. A reação
oposicionista explodiu, nos meios civis e nos ciclos militares. Em 22 de novembro de 1891, teve início uma greve de trabalhadores na estrada Ferro Central do Brasil, que, com o apoio das lideranças políticas, exigia a retomada do Estado de Direito e a reabertura do Congresso. A Marinha rebelou-se, ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu no dia 23 de dezembro e ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. No mesmo dia, diante da guerra civil que se desenhava, Deodoro renunciou e o cargo foi ocupado pelo seu vice, Floriano Peixoto. Então, ou seja, para combater os opositores, o Marechal Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional. Isso gera um clima aí, digamos assim, de centralização do poder, o que não era querido pelas elites paulistas, né, que é aquela que tinha detentora do poder, do dinheiro, do café e de tudo mais. E aí a gente tem uma revolta popular, né, com digamos assim, alguns setores dos militares querendo aí, apoiando também, né. E aí a gente tem o governo de Floriano Peixoto, né, que foi aí também marcado por um período mais conturbado. Porém, Floriano Peixoto ele foi extremamente hábil em sufocar esses movimentos que eram contrários ao seu governo, diferente de Deodoro da Fonseca, né? Então a gente tem aqui, ó, de acordo com a Constituição de 1891, em caso de ficar vago o cargo de presidente, né, antes que o titular da presidência havesse cumprido 2 anos de governo, o vice-presidente deveria assumir e convocar eleições gerais, né, novas eleições. No entanto, Floriano Peixoto e o Congresso Nacional faziam vista grossa à lei, que se mantivesse, né, como presidente da República. Com o apoio dos setores militares e dos mais importantes partidos políticos do país, o Partido Republicano Paulista, né, Floriano reagiu com firmeza às ações dos oposicionistas. Em 31 de março de 1892, depois de 13 generais do Exército lançarem uma carta manifesta exigindo a convocação de eleições, o presidente afastou-se das Forças Armadas, né? Em setembro de 1893, eclodiu a Segunda Revolta da Armada. Com apoio de velhos monarquistas, os revoltosos ameaçaram bombardear a capital se o presidente não convocasse eleições presidenciais. Sob o comando do próprio presidente, a revolta foi sufocada por tropas do exército, né? Ainda em 1893, estourou no Rio Grande do Sul um conflito entre o Partido Republicano Gaúcho, os chamados pica-paus, né, liderados por Júlio de Castilho e apoiados por Floriano Peixoto, e o Partido Federalista, os Maragatos, né, dos grandes proprietários gaúchos, que sob a chefia de Gaspar Silva Martins. Pica-paus e Maragatos combateram na Revolução Federalista, que causou a morte de aproximadamente 12 mil pessoas, né. Enfim, que a gente tem até uma foto do exército, né, durante a segunda revolta da Armada, onde foi bombardeada a cidade do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem o seguinte, ó, por sua atuação enérgica contra opositores republicanos e velhos monarquistas, Floriano Peixoto foi apelidado de Marechal de Ferro. Dentro das medidas adotadas durante o governo, destacou-se, né, o afastamento do governo estadual, leis do ex-presidente Deodoro da Fonseca, a reabertura do Congresso Nacional, o tabelamento de preços, a adoção de medidas tarifárias, né, protecionistas e outras que facilitavam a cessão de crédito. O fim do mandato de Floriano Peixoto, parte da sociedade esperava que um golpe do Marechal para se manter no poder, porém, contrariando essas expectativas, foram realizadas eleições de acordo com os preceitos constitucionais. E tomou posse o primeiro presidente eleito pelo voto direto da história do Brasil, o paulista Prudente de Moraes, né? Então, aqui o Marechal Deodoro da Fonseca ele toma várias medidas. Primeiro, ele reprime muito fortemente os seus opositores, né? A gente vê uma outra questão também, é que ele toma várias medidas, como a adoção de medidas tarifárias para proteger, por exemplo, alguns setores industriais que estavam nascendo no Brasil, né? Começa a tabelar preços para diminuir aquela questão da inflação, né? E também aqui facilita linhas de crédito para empresários, para agricultores, né? Então são medidas positivas que tentam dinamizar a economia na época.
Alguns diziam que ele não ia largar o osso, né? Ou seja, não ia largar a presidência e ele ia dar um golpe. Mas, contrariando todo mundo, ele seguiu a Constituição. Quando chegou o fim do mandato dele, foi eleito o presidente Prudente de Moraes, foi o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto no país, né? E aí a gente tem um novo capítulo da história, digamos assim, republicana brasileira, né? Aí com o presidente Prudente de Moraes a gente tem a ascensão da chamada República Oligárquica, que só acaba na década de 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né? Assunto esse que vocês vão trabalhar principalmente no ano que vem, né? No terceiro ano. Então, rapidinho, deixa eu só continuar aqui. Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão da República Oligárquica, que na verdade foi a república onde as oligarquias, né, tomaram o poder ou se destacaram na política brasileira, né? A partir desse momento a gente vê que a elite paulista e a elite mineira são aquelas que se revezam durante o poder da República Oligárquica, né? Mas isso foi feito principalmente num plano de acordo entre as oligarquias de outros estados menores, não industrializados, sem uma economia dinâmica, né, para a ascensão desses dois grupos, o paulista e o mineiro. Com a ruptura dessa aliança, é que a gente tem aí digamos assim, a quebra desse alicerce que sustenta essa República Oligárquica, e daí surge um personagem que é Getúlio Vargas, né, que é extremamente conhecido na política nacional, né, a partir dos anos de 1930. Enfim, mas vamos dar foco aqui para o nosso contexto, do nosso material. Então, a gente vai aqui, ó, dar falando um pouquinho desse contexto. A gente tem aqui o seguinte, ó, o governo do presidente Prudente de Moraes ainda foi marcado pela instabilidade financeira e política, sempre preocupado em atender às demandas dos grandes proprietários. Procurou restaurar as finanças políticas ainda abaladas com o efeito do encilhamento, ou seja, aquela questão que o Barbosa, né, começou a imprimir papel moeda doidado aí. E aí a gente tem aqui também o seguinte, ó, a agitação e a instabilidade política que marcavam os 4 anos do governo do presidente Prudente de Moraes, né, podem ser atestadas na tentativa de assassinato sofrida pelo presidente, né, no fim de seu governo. Porém, sua popularidade havia crescido por causa das vitórias conquistadas contra os rebeldes gaúchos, contra os sertanejos de Canudos e principalmente por ter derrotado os ingleses quando tentaram ocupar a ilha de Trindade. Aqui a gente vai falar sobre o contexto de que alguns grupos de contestação surgiram no país, né? A gente tem aí Canudos, a revolta de Canudos, onde tem Antônio Conselheiro, né, uma das revoltas aí mais emblemáticas durante a Primeira República. A derrota dos oposicionistas no Rio Grande do Sul, e também a Ilha de Trindade, que a gente tem aqui no meio do Atlântico, que a Inglaterra, né, queria então tomar do país. Eu não sei precisar para vocês se houve algum conflito entre Brasil e Inglaterra por conflito pelas ilhas. Acredito que isso tenha se dado de maneira diplomática, né? Mas eu não sei precisar bem, isso eu sinceramente não sei, né? Digamos assim, as ilhas continuaram sob posse, né, brasileiras, como é até hoje. Então, a partir desse momento aqui, a gente vê aí que é feito um pacto entre as elites, né, principalmente entre as elites que dominavam o cenário político brasileiro, como era o caso da elite paulista e da elite mineira, né? E essa política ela ficou conhecida como política do café com leite, porque São Paulo era um grande produtor de café, Minas Gerais é um grande produtor de leite. Daí a gente chamar de política do café com leite, ou seja, quando o presidente não era paulista, ele era mineiro. Havia um revezamento deles no contexto da presidência do país, né? Mas isso só foi possível quando foi criada uma política dos governadores, um pacto desses governadores, que dizia o quê? Que esses estados mais desfavorecidos, mais pobres, teriam atendido às suas reivindicações das suas elites se esses apoiassem
paulistas e mineiros na presidência. Era mais ou menos isso, né? Que sustentou, era a base de sustentáculo para resolver problemas e disputas entre as oligarquias nacionais em prol de um projeto desenvolvimentista para elas, não para o povo, não para o país, né? Mas para atender a demanda dessas oligarquias nos estados brasileiros, né? Que já vinha desde a época imperial e assim por diante, como a gente sabe, né? Então, é nesse momento aqui que surgem, por exemplo, elementos históricos, como, por exemplo, o coronelismo. Na verdade, a questão do coronelismo, né, surge principalmente o quê? Que os coronéis, grandes proprietários de terra, que inclusive eram vinculados à antiga guarda nacional da época do Império, que sufocou aqueles movimentos que a gente falou anteriormente, aqueles movimentos locais durante o período regencial, né, passam a gozar de prestígio, a gozar de poder econômico, a ter um aparato militar, né, digamos assim, à sua disposição, e controlar essas massas de eleitores locais. Era o chamado voto de cabresto. Ou seja, o que a gente viu? Que o voto ele ampliou, porém o voto não era secreto. Ou seja, o coronel sabia exatamente quem votou em quem, né, porque o voto era aberto, o voto não era secreto. Então, a partir daí, a gente tem a criação do chamado voto de cabresto, né? Enfim, criando o que a gente chama de curral eleitoral, ou seja, o eleitor ele vai para a urna, mas ali ele está sendo coagido, né? Se você vai votar em quem, por quê, se você não vota no candidato, você é ameaçado. Aqui tem uma imagem engraçada, ó. Aqui na página de vocês 66 tem eu acredito que seja representando aqui a justiça eleitoral, tem a urna, tem aqui o coronel levando o eleitor, ó, com a cabeça de jumento, né? Ou seja, o voto de cabresto, né? Fazendo uma referência a esse período aí, onde os interesses dessas oligarquias estaduais passam a ter forte influência de coronéis que eram detentores do poder local, né? Ou seja, é uma escala de poder, né? E aí, localmente, esses coronéis dominam a política, né, local. Então, criando os chamados currais eleitorais, por causa que o voto não era secreto. Ele se amplia, porém ele não é secreto, né? É bom que a gente analise também sobre essa perspectiva. Então, deixa eu só ver uma outra coisa aqui importante, para a gente poder, então, falar. Eu vou aqui fazer rápida leitura desses dois parágrafozinhos aqui, ó. A respeito, então, desse período, né, que a gente está se referindo aqui, ó. Somente em 2 eleições ocorreram divisões entre as oligarquias. Nas eleições de 1910, apresentaram-se para o pleito Rui Barbosa, que recebeu o apoio do governo baiano e do Partido Republicano Paulista, e o militar Hermes da Fonseca, representante dos setores civis e militares, que contava com o apoio de parte do Partido Republicano Mineiro e do influente senador Pinho Machado. Rui Barbosa lançou-se em caravana para percorrer todo o país, na chamada campanha civilista. A campanha do candidato baiano e os votos urbanos não foram, porém, suficientes para derrotar a máquina eleitoral das oligarquias. O gaúcho Hermes da Fonseca aglutinou o apoio das oligarquias e venceu as eleições sobre o mando protetor das elites mineiras e paulistas. Ou seja, aqui a gente vê uma cisão, porque grupos dentro de São Paulo e de Minas não estavam, digamos assim, antenados nesse período. Em 1910, candidaturas diversas saem, entre elas a de Rui Barbosa e de Hermes da Fonseca, né? onde Hermes da Fonseca era apoiado pelas elites oligárquicas, né? Que vencem novamente. Rui Barbosa é derrotado, né? Alguns dizem principalmente pela fraude. E uma das grandes questões é que Rui Barbosa ele ganha muitos votos nas cidades, né? Porém, no campo, onde vivia a maioria da população, é onde as oligarquias mandavam. E aí a eleição pendeu para o lado de Hermes da Fonseca, né?
Bom, a partir daí a gente tem também as questões econômicas e financeiras que se desenrolam nesse primeiro período da República aqui, né? Então a gente tem a questão de que com essa política do encilhamento, onde digamos assim, foi extremamente desastrosa, né? A gente tem aí que esse período, né, foi marcado, como a gente viu, pela hegemonia da economia do café, né? Apesar de surgir na mesma época o polo de exportação de borracha no Brasil, né? A borracha também faz com que a elite amazonense se enriqueça, né? Eu tô aqui! Oi! Bom, então, gente, voltando aqui a essa questão, ou seja, o café figura como a grande economia do país. A gente tem aqui a questão do aumento de preços, né? Ou melhor dizendo, a queda de preços do café pela cada vez mais a elite cafeira produzir mais café e não ter mercado consumidor nem a nível mundial, né? Então, a partir desse momento a gente tem aqui algumas questões, né, importantes, como o seguinte, ó. Agora movidos pela mão de obra imigrante assalariada, a cafeicultura expande-se para o interior de São Paulo, atingindo o extremo oeste, desde o estado do Sul a Minas Gerais, nos primeiros anos do século XX. O volume de o volume de produção cresceu tanto que os mercados internos e externos, europeus e estadunidenses, não conseguiam absorver toda a produção brasileira. Em 1902, por exemplo, cafezais brasileiros produziam 1 milhão de sacas, a mais do que o mercado internacional eram capazes de comprar. 4 anos depois, foram 4 milhões, ou seja, cada vez mais a gente vai tendo uma crise de superprodução. Se produz mais do que o mercado absorve. Então, se você produz muito um produto, ele está muito disponível, o preço dele faz o quê? Despenca, né? Foi o que a gente teve aqui no contexto da economia cafeeira, né? A partir desse momento, a gente vai ver que o governo tenta utilizar de algumas políticas, tipo comprar café e estocar, para quando o preço dele aumentar, vender esse café, para não dar prejuízo, né? Vários setores foram contra. Dizia assim, o governo brasileiro usar dinheiro público para comprar café desses cafeicultores para fazer com que eles não perdessem dinheiro, né? E então foi um problema grave, um problema gerado aí pela superprodução de café, que depois culmina em 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, com a destruição de dezenas de sacas de café, foram queimadas para fazer com que o preço voltasse a subir, o que não aconteceu, né? Então, a gente vê aqui rapidamente, ó, que foi criada uma espécie de política de valorização do café, né? Tomando essa medida que eu acabei de falar agora, né? E aqui diz assim, ó, nesse pequeno parágrafo: em 1906, a prática de mudanças cambiais foi substituída pela chamada política de valorização do café. No mês de fevereiro, com o apoio do Congresso Nacional, reuniu-se na cidade paulista de Taubaté os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de representantes dos cafeicultores de 3 estados, né? A gente tem aqui o seguinte: eles criam, né, o chamado Convênio de Taubaté, que pretendia evitar a queda brusca dos preços do café no mercado internacional e nacional. Os governos estaduais deveriam comprar os excedentes de produção, né, dos seus estados, estocando até os preços internacionais voltarem a subir. Oi! Espera aí, gente, deixa eu só voltar aqui. Sim. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem a criação desses 3 estados grandes produtores de café para tomar medidas para que o café mantenha seus preços no mercado internacional, né? Que o café mantenha seus preços
no mercado internacional, e não abaixo muito. Anteriormente o governo fez o que? Desvalorizou a moeda, porque como o café era exportado, a moeda desvalorizada fazia com que eles ganhassem, porque a moeda que eles recebiam era estrangeira. Então, se a moeda brasileira se desvalorizasse, eles lucravam também com isso, né? Só que penalizava a população mais pobre. Então, para que, digamos assim, poucos tivessem lucro, a grande parte da população era penalizada. Era uma questão extremamente nociva nesse sentido, né? Então a gente tem a ascensão também, gente, aqui, ó, da borracha. A borracha, ela passa a ter uma ascensão muito grande, porque ela é utilizada primeiro na nascente indústria automobilística. Cada vez mais a industrialização americana e mundial precisava de borracha. Na época não se utilizava borracha sintética, né? Essa aqui é derivada de petróleo, era a borracha natural. Quando um americano, eu me esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Goodyear, ele cria o processo de vulcanização da borracha, se passa a empregar largamente o látex na produção industrial. E o látex é uma árvore endêmica, ou seja, só existe na Amazônia. Porém, ela foi levando sementes para outras regiões do mundo para serem plantadas, né? Como nas colônias inglesas na Malásia, que tem uma floresta tropical e com um clima parecido com a Amazônia. Então, nesse período de ascensão da borracha, né, juntamente com o café, só que lá no norte, a gente tem o que? A fortuna, principalmente desses produtores, né? Só que quando passa a surgir polos de competição em outras partes do mundo, a borracha brasileira decai, né? Então foi um ciclo econômico rápido que durou poucas décadas, né? Então a gente tem aqui também o seguinte, porque lá na Malásia os ingleses plantavam a seringueira, né, enfileirada, naquele sistema de plantation, né? Diferente, por exemplo, daqui na Amazônia, que você procurava uma seringueira aqui e ficava procurando na mata outra lá onde Judas perdeu as canelas, né? Então isso fazia com que o custo de produção aqui fosse maior do que lá, e aí a gente perdesse digamos assim, essa dinâmica, né, do controle de ser o único polo exportador de borracha do mundo, né? Depois, com o aumento da indústria sintética, né, a indústria sintética, é o que eu digo, a indústria petroquímica, a gente vai vendo a utilização de borrachas derivadas de petróleo, que é as que ganham o mercado aí. Hoje a gente usa látex para produção de borracha, para, digamos assim, para produtos específicos, né? Mas em grande parte a gente usa material sintético derivado de petróleo, borracha principalmente, né? Também a gente tem a produção aqui, ó, de cacau na cidade de Ilhéus, né, na região ali da zona da mata baiana. Porém também foi um período aí de grande enriquecimento para os agricultores baianos com a produção de cacau, porque cada vez mais a Europa e os Estados Unidos estavam consumindo muito chocolate. Porém, logo em meados do século XX, a gente vê um surto de uma doença chamada vassoura de bruxa, que é provocada por um fungo, o que dizimou vários pés de cacau, né, e nunca mais a economia cacaueira, por assim dizer, né, voltou a progredir na Bahia. Mas ainda é um polo extremamente produtor desse gênero agrícola que é o cacau, né? A outra questão é o período industrial, né? Então a indústria nascente no Brasil, ela se fixa no Sudeste, porque lá tem a mão de obra, tem o capital e tem a estrutura, né, a infraestrutura para isso. A outra questão também é que essa indústria que se amplia no caso aqui do Sudeste brasileiro, é uma indústria, por exemplo, voltada ao setor têxtil, ao setor alimentício e de produtos de higiene e limpeza, como sabonete, desinfetante. Não são indústrias, por exemplo, que requerem, na época, tecnologia, como a indústria automobilística, por exemplo. A indústria que nasce no Brasil, ela é muito, digamos assim, básica, né, em termos tecnológicos, ou seja, principalmente a indústria têxtil, a indústria de tecido, né, de vestuário, enfim, é aquela que floresce no país, voltada a esses
esses outros setores. A gente também tem um surto de desenvolvimento industrial, principalmente com esse capital proveniente do café, né? Dessas exportações de café. E posteriormente cada vez mais a gente vê aí a ampliação desse setor industrial no país. Mas o grande crescimento industrial mesmo no país se dá na década de 60. Né? Na década de 60 que a gente tem a industrialização mesmo de fato do país, com a vinda de transnacionais para cá. Né? E principalmente com o aumento desse mercado consumidor, haja visto que agora a gente não tem mais trabalho escravo como a base da nossa economia. O trabalho já é assalariado. Né? Então essas pessoas já têm condição de comprar e ter um mercado consumidor interno considerável, né? Com uma população crescente aí, como a gente pode fazer essa análise. Então a gente tem aqui também o processo de que as constantes desvalorizações da moeda brasileira provocaram, aí beneficiaram os cafeicultores, né? Porém fez com que os produtos importados se tornassem caros. Lembrando que o Brasil não era um país industrial. Muito do que a gente consumia vinha de fora. Por exemplo, para quem exportava café, poxa, a moeda desvalorizar é uma maravilha. Mas para quem importa, como o Brasil importava muito artigo industrializado, isso era horrível, né? Porque o produto se tornava mais caro, muito mais caro. E fora que a gente passou por uma crise de desabastecimento de produtos industrializados, quando na Europa começa a Primeira Guerra Mundial, onde as nações estavam voltadas para a guerra, elas não estavam exportando nada, elas estavam se matando entre si lá na Europa, né? Que culmina aí com digamos assim, produtos industrializados faltando no Brasil. Lembrando que a indústria que a gente tinha aqui era uma indústria mais voltada ao setor têxtil, alimentício, de higiene e limpeza, né? Uma indústria de menos tecnologia. Bom, gente, então aqui eu tive aqui um problema em relação ao áudio. Então eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu tinha bloqueado o áudio aqui, eu não sei o que aconteceu. Agora que eu fui me deparar que eu estava falando coisas aqui que eu acho que não estava gravando. Então eu vou voltar desse ponto aqui, né? Então a gente tem aqui essa política, né, dos cafeicultores dos 3 grandes estados produtores se juntarem para criar um convênio, né, onde a gente tem a indústria, né, a indústria não, onde a gente tem o convênio entre esses estados para fazer com que o preço do café não caia, né? Então, a partir desse momento, o governo compra café, estoca, para fazer com que os preços do mercado internacional subam, né? Quando o patamar estiver lá em cima, ele vende novamente café, né? Então, era mais ou menos a medida que foi tomada pelo governo na época. A gente tem aqui também o seguinte, né? Que é nesse momento que a gente tem as questões ligadas ao surgimento de um novo polo econômico, que foi o látex. O látex na Amazônia, ele foi um produto que surgiu, né, principalmente quando a crescente necessidade de borracha para a nascente indústria automobilística estava surgindo. E aí o que a gente tem? A gente tem lá na indústria de café, de borracha, né? Porque a borracha era tirada do látex. E o látex é uma planta endêmica, ou seja, só tem na Amazônia. Então a Amazônia se torna o polo exportador dessa borracha, que era essencial para a indústria, né? Isso só muda quando a gente tem, durante a década de 1910, quando surgem polos produtores em outras partes, né? Ou seja, são levadas mudas de seringueira para ser plantadas em colônias inglesas na Malásia, que tem uma floresta com um clima parecido com o brasileiro. E aí tem um outro polo de competição da borracha brasileira. E lá tem uma diferença, porque lá eles plantavam no sistema de plantation. Plantava aqui um monte de seringueira enfileirada.
E na Amazônia, você tinha uma seringueira aqui, outra lá, né? Então isso fazia com que os custos da borracha brasileira passassem a ser mais caros, né? Ou seja, o Brasil não gozava mais de ser o único polo de produção de borracha, né? E aí a partir desse momento a gente tem uma dificuldade, né? Em se manter como exportador de borracha, né? Então foi um ciclo rápido dessa riqueza, mas que enriqueceu muito a indústria, a elite agrária amazonense. Daí a gente tem a ascensão também aqui da indústria. A indústria, como a gente viu, ela brasileira, ela cresce, né, e se expande inicialmente aqui no início do século XX, mas era uma indústria muito elementar. Ou seja, muitos dos artigos que a gente comprava dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, passaram a ser produzidos aqui, mas era uma indústria que, digamos assim, não era voltada ao setor de tecnologia. Era indústria têxtil, era indústria de vestuário, era indústria de produtos de higiene e limpeza. Ou seja, era uma indústria que não necessitava de alta tecnologia. Grande parte dos nossos artigos importados vinham de fora, né? Então, a industrialização mesmo do país só se dá na década de 1960, né? Onde vêm as multinacionais e se implantam no país. Apesar disso, a gente tem um salto em termos de crescimento de indústrias pelo país, né? Apesar de serem indústrias de bens de consumo não duráveis, né? Ou seja, indústrias alimentícias, têxtil, de higiene e limpeza, né? Não tinha, por exemplo, indústria de automóvel, de eletrodomésticos, isso não existia, né? São bens duráveis, que a gente chama, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente tem a ampliação desse mercado consumidor brasileiro, porque o trabalho não é mais escravo, o trabalho passa a ser assalariado, então essas pessoas que recebem dinheiro, elas passam a consumir também. Então, e como a população estava crescendo, e a vinda de imigrantes também para o país, fez com que esse mercado consumidor se tornasse significativo, né? Para que absorvesse essa produção industrial brasileira, né? Ou seja, tinha um mercado consumidor garantido nesse ponto. Aqui a gente fala também desse processo do seguinte, que antes os cafeicultores paulistas, para não perderem dinheiro, eles desvalorizaram a moeda brasileira. Eles importavam e recebiam em dólar, em outra moeda. E então eles ganhavam com isso se a moeda brasileira estivesse desvalorizada. Isso é muito bom para quem exporta, mas para quem importa, quem compra produtos industrializados, isso é extremamente ruim, nocivo. Por quê? Porque a moeda está desvalorizada, faz com que o preço da mercadoria suba, porque você compra em moeda estrangeira, não em moeda nacional, né? Se a moeda está desvalorizada em relação às outras moedas, né, o que você tem? Os artigos importados se tornam muito caros. Você tem uma escassez de produtos importados, porque eles se tornaram caros com a moeda desvalorizada. E o outro problema é que no início do século XX a gente tem a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que faz com que os países europeus, que estão lá se matando entre si, voltem suas economias para a guerra, né? Então isso falta produto industrializado no Brasil. Lembrando que a indústria que a gente tinha aqui era de bens de consumo não duráveis, né? Que levou a um desabastecimento de produtos industrializados aqui, né? A gente era muito dependente dessa questão desses produtos industrializados. Então a gente tem uma transformação social grande, onde surge, por exemplo, a classe de operários, trabalhadores urbanos, né? Ou seja, o país se torna um país urbano a partir da década de 60, onde mais brasileiros vivem na cidade do que no campo. Mas aqui a gente tem um crescimento bem grande também de trabalhadores que vivem em cidades, né? Com esse movimento dessas indústrias, principalmente no eixo sudeste, né? Então a gente tem aqui que essas transformações ocorridas propiciaram então o crescimento dessa burguesia florescente industrial, sobretudo no São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então cada vez mais essa burguesia industrial ela reivindicava a participação no governo, ela reivindicava, digamos assim, participar das decisões tomadas localmente, estadualmente, nacionalmente, queria ser uma voz ativa também na política brasileira, né? A outra questão que com a ampliação dos latifúndios fez principalmente a população do campo, né,
mudar para as cidades, um sistema de êxodo rural, né? Não tão forte como foi na década de 40, de 50, com a industrialização do país, mas nesse período também teve uma massa grande de camponeses que migram para os centros urbanos à procura de melhores condições de trabalho, né? E é nesse sentido que surge, por exemplo, o operariado, né? Que surge essa nova categoria, essa nova classe social, esses trabalhadores aí, onde eles eram submetidos, principalmente assim como foi na Inglaterra no século XVIII, a situação de trabalho degradantes, porque não tinha nenhum tipo de leis trabalhistas, eles não tinham férias, eles tinham longas jornadas de trabalho, mulheres e crianças eram exploradas porque era uma mão de obra mais barata do que a masculina, né? Essas pessoas moravam em cortiços porque era a única alternativa de moradia que eles tinham. Então, cada vez mais a gente tinha aí um problema complicado. Por exemplo, não tinha aposentadoria, né? Eles trabalhavam em condições insalubres, as fábricas eram escuras, não tinha ventilação, era muito complicado. Semelhante à população, digamos assim, operária da Inglaterra no início da Revolução Industrial, né? Quando a indústria se implanta aqui, não é muito diferente das condições que a gente via no velho continente na Europa, né? Então, é uma questão importante a se levantar também, que essa industrialização brasileira ela causa também a degradação desses trabalhadores, porque ela prioriza o lucro dos empresários, né? Enfim, e aí a gente continua aqui principalmente falando sobre esses regimes de contestação das oligarquias. Vários focos de regimes passam a contestar o poder das oligarquias, né? Principalmente focos que surgem, digamos assim, sobre a condição, né? Ou seja, se alimentam da condição de miséria, de pobreza que vivia a população, que vivia os camponeses, né? Então essas mudanças que foram introduzidas na República, elas não foram aceitas por alguns dos grupos, né? Religiosos, conservadores. Daí a gente tem, por exemplo, o surgimento de grupos messiânicos, como o que aconteceu em Canudos, na chamada Guerra de Contestado, né? E, digamos assim, outros que foram para a margem da sociedade, para a margem da lei, porque não viam alternativa de combater o poder, por exemplo, dos coronéis, das oligarquias, como foi a questão dos cangaceiros, do cangaço, muito famoso no Nordeste, com a figura, por exemplo, de Lampião, né? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, em Canudos, né? Canudos foi um arraial que surgiu aí principalmente sob essa perspectiva messiânica, que anunciava a vinda do Messias, né? E surgiu como a forma de dar assistência para as pessoas desfavorecidas, pobres, miseráveis, que não tinham assistência e eram oprimidos pelos grandes fazendeiros, pelas grandes oligarquias. Daí surge a figura então de Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro percorre o sertão, né? E funda o Arraial de Canudos, né? Na Bahia, né? E aí a partir desse momento aqui a gente tem que cada vez mais Antônio Conselheiro, por fato de ser um religioso, ele contestava essa separação, por exemplo, entre a igreja e o Estado, ele achava isso coisa do demônio, né? E a liberdade de culto a outras religiões que a República deu, né? Então tudo isso ele era contrário ao regime republicano por esses pontos, né? Que mexiam, por exemplo, no contexto religioso. Só que aí o que aconteceu? Cada vez mais a massa de pessoas vão para Canudos, procurando uma condição melhor, uma vida mais justa, né? E as elites oligárquicas passam a ver aquilo ali como foco de insurreição ao seu poder, né? Passa a ver aquilo ali como foco de insurreição à ordem social vigente, ou seja, contra o poder dessas oligarquias, né? E aí o que acontece? Na região, né, da comunidade de Belo Monte, a gente tem o Arraial de Canudos, né, na Bahia. E aí as pessoas iam para lá esperançosas de encontrar uma condição de vida melhor, procurando retiro espiritual. Só que aí, com esse crescimento da comunidade, o Estado e as oligarquias passaram a ver Canudos como um centro de insurgentes. E aí, o que os republicanos disseram? Olha, Canudos é um centro de monarquia.
é um foco monarquista dentro lá do sertão. A gente tem que destruir aquele arraial, né? Então, como Antônio Conselheiro era de fato um monarquista, né? Então isso serviu de base. Aí o governo mandou 3 expedições para destruir a cidade de Canudos, né? E aí o arraial foi arrasado, né? As 3 primeiras expedições, as 2 primeiras foram arrasadas, né? E aí culminando aí com a destruição depois de Canudos, né? Então, e esse episódio da Guerra de Canudos é retratado por Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, né, nem que seja um resumo, mas para entender o contexto da obra, né, é extremamente interessante, gente, né? Porque faz um retrato, apesar de ser um livro literário, mas faz um retrato fidedigno das características, das questões do conflito da Guerra de Canudos, né? Então é importante para entender esse contexto histórico, né? É uma obra literária, mas que retrata questões reais, acontecimentos reais, né? Descrições reais sobre o contexto da guerra, né, de Canudos. A outra questão é a ascensão do cangaço. Na verdade, o cangaço ele surge por essa condição de desemprego, de miséria, de violência que a população local estava submetida em relação à opressão dos coronéis, do coronelismo, das elites oligárquicas. A partir daí, a gente vai vendo que a população, muitos enaltecem os cangaceiros porque eles são vistos como justiceiros, aqueles que vêm a se insurgir contra o poder das elites, contra o poder dos coronéis. Outros passam a ser vistos, veem eles como criminosos, como pessoas fora da lei, aqueles que não aceitam viver sobre as regras da lei e viram fora da lei, criminosos, bandidos, né? Então, até hoje no Nordeste, a figura dos cangaceiros ainda é, digamos assim, muito controversa. Alguns ainda enaltecem, né, e veem ele como heróis, outros veem ele como simplesmente bandidos, assassinos, né? Então, é uma questão ainda a se entender. Então, existiam vários grupos de cangaceiros, mas o mais conhecido era o grupo de Lampião, né? Lampião era o nome, digamos assim, de guerra dele, né? O nome dele verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva. Então, eles cometiam, né, principalmente aí, furtos, assassinatos de coronéis, né, de fazendeiros, enfim. Inclusive, alguns coronéis utilizavam os serviços de cangaceiros contra outros coronéis, que eram seus desafetos, né? Então, era uma política meio maluca naquele Nordeste do início do século XX, né? Onde tinha esse grupo de cangaceiros, que ao mesmo tempo prestava serviço a alguns coronéis, mas que no todo eles combatiam o coronelismo. Então, é algo contraditório, né? Ao mesmo tempo. Então, a partir desse momento aí, a gente vai vendo o enfraquecimento do cangaço, principalmente quando o Lampião e seu bando são mortos, são assassinados, né, pela polícia nordestina, né? Então a polícia no estado de Sergipe faz uma tocaia, né, como a gente chama aqui no Nordeste, faz um cerco a Lampião e assassina o bando, né? E aí, a partir desse momento, por essas perseguições da polícia, né, o cangaço vai perdendo força, né, até eles desaparecer, né, do Nordeste, principalmente por essa opressão muito forte dos grupos que queriam manter seus privilégios, né. Então ainda tem uma questão muito controversa a respeito se as ações dos cangaceiros eram legítimas ou não, né, se eles eram de fato justiceiros ou bandidos. Então depende do ponto de vista. Então, continuando aqui, a gente tem uma outra questão a ser contestada, né? Ou melhor dizendo, debatida, sobre a Guerra de Contestado, né? A Guerra de Contestado, na verdade, vamos entender um pouco do contexto. Os estados do Paraná e de Santa Catarina estavam em litígio, ou seja, tinha um território que ao mesmo tempo não era do Paraná nem de Santa Catarina. Mas os dois estados reivindicavam, né? E é nessa região que, afastada das grandes cidades, afastada mesmo, né,
tinha também outros líderes messiânicos, assim como Antônio Conselheiro, que criavam ali comunidades, né? Entre eles o mais famoso é José Maria, né? O Beato José Maria, onde ele queria criar uma comunidade seguindo as leis de Deus, onde imperava a paz, a igualdade, né? A justiça entre esses camponeses. Então, cada vez mais as pessoas, assim como aconteceu em Canudos, cansadas da opressão dos coronéis, cansadas da opressão digamos assim, desses grupos majoritários no país, passam a irem para essa região, né, a buscar conforto material, a buscar uma condição de vida digna. A partir desse momento, quando, por exemplo, aquela região afastada, ela passa a entrar na mira de grupos estrangeiros, né, que queriam explorar a madeira. Então, naquela área ali onde ninguém estava se importando com essas pessoas, passa a ter, de repente, uma atividade próspera econômica, que é a extração da araucária, uma planta bem comum nessas regiões do sul do país, né? E aí aquela madeira começa a ser explorada, né, e criando estradas de ferro. A partir desse momento, aquela comunidade passa a ser agora um empecilho para o progresso. E aí a gente tem aí que vários habitantes, né, foram dizimados pelo exército, né? O exército usou até aviões de guerra para bombardear e destruir essa comunidade. Então, de 30 mil pessoas que moravam ali, 20 mil morreram. Então foi um massacre, foi um genocídio, né? Mas que digamos assim, estava de acordo com os planos do capital e das elites oligárquicas dos dois estados, né? Em relação de abrir aquela área que era ocupada por essa comunidade para o mercado internacional, né? Bom, aqui a gente vai falar também sobre a chamada revolta da vacina. O que acontece? Naquela época, no início do século XX, a gente vivia no que era chamado de Belle Époque, né? Ou Bela Época, onde vivia-se o progresso científico, tecnológico, a paz reinante na Europa e no mundo, um período de prosperidade. A partir desse momento aqui, tem que se aplicar políticas sanitaristas no Brasil. Cidades como Rio de Janeiro eram cidades que tinham problemas de serem cidades insalubres, onde tinham doenças comuns como tifo, febre amarela, febre bubônica, né, peste bubônica, que é a mesma peste negra, e daí começaram-se a aplicar políticas sanitaristas. Entre elas, principalmente, as levadas pelo sanitarista Oswaldo Cruz, né? E Oswaldo Cruz queria, por exemplo, a vacinação de várias pessoas, principalmente contra a febre amarela. E também tornar a cidade do Rio, né, uma cidade, digamos assim, com menos vetores de doenças, como por exemplo ratos. Na época até se pagava, por exemplo, se você levasse aquelas ratazanas mortas, você até recebia dinheiro, né? Porque estava matando os vetores de transmissão de doenças. E daí criar uma condição, digamos assim, de salubridade para que doenças comuns lá passassem a ser erradicadas. Entre elas, uma das formas é a vacinação. Hoje a gente aprecia muito, né? Se uma criança nasce, já tem que tomar as vacinas e tudo mais, né? Até os nossos animais a gente também vacina para evitar doenças, não é? Mas naquela época a vacinação ela não era bem aceita pela população, né? Então campanhas de combate, por exemplo, a ratos, né, a mosquitos e a outras questões assim, com base na vacinação, não era bem aceito. Então a população menos esclarecida não entendia. Se dizia que as elites estavam colocando o vírus dentro do corpo dessas pessoas para matá-las porque eram pobres. E aí teve uma revolta, né? Ou seja, o temor de que a vacina ia trazer a contaminação, que a vacina contaminasse as pessoas. Daí tem a revolta da vacina, né? Ou seja, pela falta de esclarecimento do povo. Na verdade, as vacinas elas são feitas de vírus, é verdade, mas o vírus morto ou atenuado para que os anticorpos do nosso sistema imunológico possam reagir à doença. Quando o vírus de fato entrar de novo, né, seja em condições normais,
o corpo já sabe responder, porque esse inimigo nós conhecemos. Então é assim, vocês já viram isso em biologia, né? Só que o povo não entendia, dizia que o pessoal estava contaminando os mais pobres, né? A vacina era para matar a população mais pobre, para erradicar. Aí tem-se uma revolta, né? Onde é feito barricadas nas ruas, né? Enfim, para que essa população não seja vacinada. Então isso na verdade foi por falta de desinformação. A população mais pobre, menos instruída, não sabia, né? E aí a gente tem a questão aí de que bondes, carros, né, lojas foram depredadas, né? E aí uma quantidade grande de feridos, muitas prisões, né? A chamada revolta da vacina. O que pode parecer até engraçado, mas no contexto do início do século XX era assim, né? É uma revolta provocada por desinformação, pura e simplesmente isso, né? E aí a gente também tem a chamada revolta da chibata. Deixa eu só dar uma passada aqui rapidinho para a gente ver uma coisa aqui. Certo. A gente tem também aqui a chamada revolta da chibata, que é a revolta que surge aí no início do século XX, porque grande parte da população de recrutas da Marinha do Brasil eram, por exemplo, formadas por negros, escravos, pobres, ou pessoas que estavam desempregadas e queriam ir para as forças, para a Marinha, para receber dinheiro, né, por causa do desemprego. Só que os castigos eram punidos principalmente com chibatadas. E a partir daí a gente tem que durante o governo de Hermes da Fonseca tem-se a revolta da chibata, onde alguns marinheiros tomam um navio de guerra, que agora eu até me esqueci, eu acho que era o encouraçado, tá bem aqui, o encouraçado Minas Gerais, né, que era um dos maiores navios de guerra da Marinha e do mundo, né, a Marinha do Brasil. E aí começam a bombardear a cidade do Rio de Janeiro e reivindicar o fim dos castigos físicos, né, com chibatas. E uma melhor condição de trabalho, de salário, né, porque eles recebiam, por exemplo, comida péssima, salários péssimos, e recebiam castigos físicos. Então eles se revoltaram, mataram os oficiais do navio, começaram a bombardear a cidade dizendo que queriam o fim desse tipo de questão na Marinha. E aí o governo, vamos ceder. Cede. Passa um tempo, o governo passa a prender e matar esse grupo que tinha se rebelado, né? Tanto que o líder da revolta, que era João Cândido, ele praticamente passou a vida toda presa. Ele vem morrer na década de 1960, a gente está falando aqui do começo do século XX, né, de 1910. O governo já passou por um processo de democracia, já estava no governo militar, e o cara ainda estava sofrendo as punições, né? Morreu praticamente exilado, né, preso, enfim. E aí eles foram mandados para uma prisão, até aqui no material de vocês, cadê? Acho que é da Ilha das Cobras. Deixa eu ver aqui, meu Deus, onde é que eu vi isso? Revoltosos, navio. Também aqui, ó, a prisão da Ilha das Cobras, que era uma prisão mesmo para, digamos assim, para mandar pessoas assim, pessoas não gratas, né, do estado para lá. Prisão horrível. Pessoas morriam lá até pelas condições da situação lá das cadeias, da cadeia que era degradante, né? Então João Cândido sobrevive à prisão, mas praticamente ele passa a vida seguido, né, como um insurgente, assim por diante. A gente tem também nesse período o surgimento da Semana de Arte Moderna, onde tem esse movimento modernista que surge na Europa e é aplicado aqui. A gente tem grandes nomes, como por exemplo Tarsila do Amaral. Não sei se vocês conhecem um quadro chamado O Abapuru, né, famosíssimo internacionalmente, mas lembrando que não foi só na pintura, na escultura, na literatura, né, vários nomes aí surgem durante essa Semana de Arte Moderna. Só que é claro, para os tradicionalistas e conservadores isso era uma loucura, né? Esse movimento de arte que estava acontecendo. Por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, que já era uma figura conhecidíssima, né, dentro da questão literária brasileira e social e política, disse que aquilo era um movimento sem sentido, né? Ou seja,
Ele era um conservador, ele criticou, né, profundamente esse movimento da Semana de Arte Moderna no Brasil na década de 1920, né, no período, digamos assim, pós-guerra, né, pós Primeira Guerra Mundial. Bom, outra questão importante para a gente falar aqui é sobre o movimento operário e sobre o outro movimento importantíssimo na história brasileira, que foi o movimento tenentista. Então, a gente vai fazer aqui uma breve leitura desse primeiro parágrafo aqui, para nós falarmos a respeito dessa temática, né? Aqui tem assim: com a abolição da escravidão e a proclamação da República, começou a formar-se no Brasil o trabalho livre, trabalhadores nacionais e estrangeiros que chegavam ao Brasil, particularmente italianos, espanhóis e portugueses, esforçaram-se para alcançar melhores condições de vida e criar uma cultura de valorização do trabalho. Afinal, a ideia negativa de trabalho, criada pelos séculos de escravidão, ainda era muito presente, né? Os trabalhadores tinham, portanto, uma duplo campo de luta, ou seja, por benefício social, né, que não se tinha, os trabalhadores eram extremamente explorados, e por valorizar o trabalho. Ou seja, o trabalho na sociedade brasileira foi visto como coisa para miserável, para pobre, para escravo, né? Então tinha que se valorizar o trabalho e depois o trabalhador, né? Com benefícios sociais, com medidas sociais, né? O que era importantíssimo nesse sentido, né? Então a gente vai vendo que movimentos sindicais são duramente reprimidos. E se tivesse estrangeiro nesse movimento sindical, o cara era deportado lá para onde, da terra dele, né? Então não se aceitava esse tipo de questão, porque isso mexia com os interesses dos grandes, principalmente da classe burguesa industrial que estava crescendo e florescendo nesse período, né? A partir desse momento aqui a gente vai vendo o surgimento de movimentos operários, né? Onde surge o chamado sindicalismo revolucionário, que tem uma forte inspiração anarquista. Lembrando que o anarquismo e o socialismo, né, estavam florescendo na Europa, né? Grupos, inclusive de imigrantes que vieram para cá trabalhar nas lavouras de café e depois são utilizados como mão de obra nessa indústria nascente brasileira, eram anarquistas. Estavam fugindo de perseguição porque lá na terra deles o próprio Estado perseguia eles por fato de serem anarquistas. Quando eles chegam aqui, essas tendências anarquistas, né, também florescem. A partir que eles passam a trabalhar em indústrias, assim como eles trabalhavam na Europa, e já tem essa consciência anarquista, né? E aí surge esse chamado sindicato revolucionário digamos assim, de forte cunho anarquista, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente tem a formação de greves, né, que criam melhores condições de trabalho, de condições de vida, né, para ser mais preciso. E aí a gente tem o governo federal se organizando, né, por lei da chamada Lei Adolfo Gordo, né, que previa a expulsão de todo e qualquer imigrante que estava metido em movimento sindical e movimento contra, digamos assim, a ordem, como eles diziam, né? Movimentos de trabalhadores. Então, a partir desse momento aí, a gente tem uma dura repressão, principalmente, né? E com a ascensão da Revolução Russa, lá na antiga União Soviética, cria-se o Partido Comunista do Brasil aqui, né? Com uma forte participação desses movimentos de operários brasileiros, né? Então a gente tem aqui uma ascensão muito forte da questão da atuação, né, desse Partido Comunista, que posteriormente agrega outras camadas da sociedade, principalmente essa que a gente vai falar agora, que é o tenentismo, né? O tenentismo, na verdade, recebe esse termo pelo fato de ter surgido dentro das fileiras do Exército e ter sido, digamos assim, abraçada pelos militares de menor patente, em grande parte tenentes. Daí o nome, tenentismo, né? A maioria desses caras que formavam esse movimento inicialmente eram tenentes, né? E aí a gente tem que esses
esses militares eles condenavam esses políticos civis, né, que cada vez se corrompiam, né, que corroíam essa estrutura republicana, né. Então eles combatiam esse sistema eleitoral, que para eles era imoral, né, e esse poder dos coronéis, né, essa descentralidade política. Deveria ter um governo centralizado no país, né, como queriam os primeiros militares lá no início da República, né. Então, na verdade, o tenentismo ele não tinha uma bandeira de luta, né, ele não tinha uma proposta ideológica, né, nem política. Então, eles queriam, na verdade, a moralização da política nacional, né. Então, combatendo esse poder civil, essa descentralização política, né, o movimento ele se mostrou para alguns autoritário, né, mas ao mesmo tempo ele tinha forte caráter nacionalista e moralizador da política, né. A partir desse momento, então, a gente tem os tenentes, né, participando mais ativamente, e esse movimento cresce. Um exemplo da organização desse movimento foi que surge uma revolta, né, no Rio, conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana, né, onde um grupo de militares, 18 para ser mais preciso, né, a chamada Revolta dos 18 do Forte, né, que se opunham se entrincheiraram no Forte de Copacabana, né, e entraram em confronto com as tropas do governo, né, inclusive foram mortos. Tem até um monumento aos chamados 18 do Forte na cidade do Rio, né. Então foi um movimento que surgiu na cidade do Rio e, digamos assim, mostrou para o grande público o movimento tenentista, né, que não estava mais restrito às fileiras do exército, mas passa a ser um movimento mais organizado, né. A partir daí a gente tem outros movimentos de revolta com os tenentes gaúchos contra a oligarquia gaúcha, na chamada Revolta Gaúcha, que digamos assim, foi reprimida pelas tropas governistas do governo. A gente tem uma outra rebelião, que foi a rebelião de 1924, né, agora em São Paulo, né, a Revolta Paulista aí de 24, onde a gente tem também a forte participação de militares, principalmente ligadas a esse movimento tenentista. E também tem a chamada Comuna Prestes. Na verdade, Luiz Carlos Prestes, né, que era um capitão, enfim, e ele se une a essa frente de rebelde, cria a chamada Comuna Prestes, né, onde ele, digamos assim, já ali adébito também ali do comunismo, enfim, ele passa a percorrer milhares de quilômetros dentro do território brasileiro, travando dezenas de batalhas aí com as tropas do governo, com jagunços de coronéis, né, até contra cangaceiros ele lutou, né. E aí a gente tem que cada vez mais, digamos assim, esse movimento tenentista, inicialmente ele ganha um apoio popular, pelo fato de ele querer ser nacionalista, ele querer a nacionalização na verdade, não é a nacionalização, ele queria a moralização da política brasileira, né, que estava avacalhada, como se hoje também não tivesse, né. Mas enfim, então aqui a gente está vendo vários movimentos de contestação, como o cangaço, né, como a questão dos movimentos tenentistas e outros pontos importantes aqui, como a própria luta dos trabalhadores dentro dos centros urbanos, né. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu tive um problema no vídeo, em partes de áudio, como eu falei para vocês no final, porque o áudio aqui estava fechado e eu não percebi, estava falando sem saber. Então, pessoal, façam a leitura do material. É importantíssimo a gente ter a leitura do material como base para nós, digamos assim, termos essa para nós termos essa base aí para o entendimento do conteúdo, né? Enfim, assistam o vídeo, leiam o material de vocês,
tá bom? A prova tá fácil. E aí a gente se encontra na próxima semana aí para estar trabalhando esse assunto mediante a prova, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até aí os nossos próximos encontros presenciais, tá bom? Tchau, tchau, queridos, e até a próxima.